discurso para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira. A população foi chamada para falar se queria continuar tendo esse direito de ter acesso às armas. E a população disse que sim. Só que agora eu fiquei pensando aqui no negócio, né? O Joe Biden ficou esse tempo lá, agora os 4 anos, e não colocou nenhuma mulher lá para ser chefe de gabinete dele. Isso vai intensificar, vai jogar gasolina no fogo e vai intensificar as lutas populares. Eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma. Porque é todo mundo contra Boulos. Não é porque eu acho o Ricardo Nunes grande coisa, eu acho ele um puta de um bunda mole. Você não é homem. Não dá pena. Olha, Vai. Não! Nossos comerciais. E nós dizemos não à redução da maioridade penal. Chanceler Alemanha. É um absurdo. Tem bandido que 50 vezes é preso, 50 vezes é solto. Já na audiência de custódia. Рост производства – это результат увеличения. Какая разница? Para se dirigir um país, é fundamental que se tenha preparo. Eu me sinto mulher, deputada Nicole. A relação de emprego, na minha opinião, deveria ser tratada igual uma relação de casamento. Quem não quer defender o agro, fica proposta. Faça fotossíntese. Talvez dê certo. Nós derrotamos o bolsonarismo. perdeu, mané, numa mola. I think they will continue from the backbenches as they have continued from the frontbench. President of the United States of America. Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Vamos dizer que a democracia está falida e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. E aqui tem uma mulher que tem coragem, que desafiou o sistema. Ah, de novo o mundo se curva ante o Brasil. Viva a presidenta Dilma. País de jumento. Eu tô saudando a mandioca. Dólar passando de R$6, juro pra cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad. Liberdade de expressão, ela é absoluta, né? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Go to hell. You're not stopping me. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Portanto, fazemos um discurso, mas, na prática, nós continuamos autoritários. Jair Bolsonaro, uma das piores coisas que poderia ter acontecido ao Brasil. Quem depredou, fez coisa errada, naturalmente precisa ser julgado, mas com um rito adequado. The future is gonna be amazing! Estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da Ampeg. Depois eu não estudei mais. Eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Menezes para passar. Obrigada, foi um prazer estar aqui recebendo essa homenagem. Viva la libertad, carajo! É por isso que eu sou um amante da democracia. A maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. So we're going to get back to our roots and restoring free expression on our platforms.
Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Haja Lucidez. A gente sempre traz as pessoas mais especiais e inteligentes do Brasil. E hoje, gente, eu tenho o prazer de conversar com o Piperno. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, dona Júlia. Já fiquei sabendo, então, que eu sou especial e lúcido. Muito. Já ganhei o dia aqui. Lúcido. A ideia é trazer lucidez, né, Piperno? Piperno, me diga uma coisa. Piperno vem de onde? Meu avô era um italiano da Calábria, da cidade de Catanzaro. E gostaria demais de conhecer Catanzaro, ainda não tive oportunidade, mas meu avô, como muitos, era um imigrante, chegou ao Brasil em 1898 para trabalhar depois na lavoura. Sim. Aí ele foi para o interior de São Paulo, trabalhou em lavouras de café, na região foi morar em Olímpia, mais ou menos perto de São José do Rio Preto, para quem não conhece bem o estado de São Paulo. E depois disso, ele foi para Araçatuba. Teve 10 filhos. Olha. E o meu pai foi o 8º dessa linhagem toda aí. E aí Piperno, então, é nome da família, não é, assim, uma adaptação, nada, não? Não. Porque é meio Pepper, né? Não tem nada a ver com Pepper. Mas aí depois eu acabei descobrindo uma outra coisa. Já com, sei lá, tinha uns 40 anos. Na época eu trabalhava no Band News TV com uma amiga, judia, Letícia Levi, uma ótima apresentadora que mora lá no Rio de Janeiro. E ela brincando falou assim: eu acho que o seu nome tem a ver alguma coisa com judeu. E entrou no site do Museu do Holocausto. Olha. Encontrou um monte de Piperno. Aí eu fui me informar. De fato, na Itália, especialmente na região de Roma, né, hoje você encontra rabinos com o sobrenome Piperno, diretor de sinagoga com o sobrenome Piperno, e o conhecido em Roma, Piperno Ristorante, que é até um restaurante caro e tal, fica no bairro judaico de Roma. Então tem ali uma relação, então, né? Mas você é judeu? Não, eu fui criado como católico, né? A família enfim, minha mãe é alguém de ir na igreja, praticamente todo dia, amiga do padre, esse negócio todo, e a família do meu avô também. Mas você já é italiano ou não? Não, eu sou um relaxado, negligente, nunca fui atrás, infelizmente. E agora teve essa mudança, agora ficou muito mais difícil. Mas acho que para você ainda daria para conseguir. Eu como neto ainda daria. Não. E aí me diga uma coisa, você é comentarista de esporte, mas você também é de política. O que começou primeiro? Não sei. Você começou a trabalhar primeiro com qual dos comentários? Na área esportiva, mas eu fazia outras coisas simultaneamente, né? Nem esporte, nem jornalismo e tal. Mas quando eu era garotinho, eu morava em Araçatuba, para quem não conhece, a 530 quilômetros aqui de São Paulo, né? Oeste paulista. E desde sempre meu pai assinava jornais impressos. Daí vem, inclusive, minha paixão por jornal impresso, que eu leio até hoje. Sou velho e tal. Né? Então, meu pai assinava um jornal aqui da cidade de São Paulo e um lá da cidade. Araçatuba chegou a ter 4 diários. Olha. Então, desde que eu fui alfabetizado, eu me acostumei lá com 7, 8, 9 anos a ler jornal impresso. Mesmo. Então, eu fui me informar. E o meu pai era fanático por futebol. Então, eu lia o caderno esportivo diariamente e por ouvir conversa, meu pai, dos amigos e tal, né? Desde muito cedo, eu também me acostumei a ler o noticiário político. Então, às vezes nos programas alguém pergunta: como é que você lembra daquele negócio do cara que foi governador da Bahia em 1982? Que você lia quando criança. Eu lia, né? Como criança, como adolescente, e essa memória ficou, porque eu não lia de vez em quando. O jornal chegava, eu já pegava todo dia e mastigava o jornal inteiro. Tem até depois algumas passagens sórdidas, mas não é o perfil do teu programa para contar isso. Não, agora eu quero saber. Você quer saber? Jura? Claro. Você não vai se arrepender? Não. Tá bom. Então, naquele tempo, nós estamos falando de muitas décadas atrás, os jornais... Quando, mais ou menos? A gente está falando, por exemplo, o que eu vou contar, anos 80, vai. Tá. 70, fim de 70, 80, garoto, adolescente, aquela coisa toda. Então, os jornais impressos, principalmente os grandes aqui de São Paulo, eles tinham uma página inteira, em letras bem pequenininhas, com a programação de todas as salas de cinemas. Sim. E eu era fissurado por cinema na época. E tinha naquele tempo muito cinema de rua, muito mais do que de shopping.
Então toda vez que eu vinha aqui para São Paulo, eu queria assistir futebol e algum filme. Muito bem. Aí eu todo dia ficava lendo lá o negócio para ver o que tinha de lançamento, o que eu ia ver quando via. Mas tinha uma coisa. E os cinemas, todos eles em ordem alfabética. E tinha uma coisa que me chamava a atenção. Uns 2, 3 cinemas de São Paulo, do Centrão, no meio da programação dos filmes, tinha lá striptease ao vivo. Os cinemas pornôs do centro, então, eles tinham cinema, eles tinham sessão às 10 da manhã, aí a primeira sessão, acabava o filme, um show de strip. Acabava o show, um outro filme. Acabava o filme, um outro show. E era assim o dia todo. Óbvio que quando eu vim morar aqui em São Paulo, óbvio que na primeira semana de morador de São Paulo, fui resolver essa curiosidade. Óbvio. Mas você tinha quantos anos? Aí eu tinha 17. 17,5 para 18, então tinha acabado de entrar na faculdade. Dava para entrar no cinema, então? Eles barravam criança? Supostamente sim. Mas eu, como criança, eu nunca cheguei a arriscar. Aí, eram salas enormes do Centrão, aquelas salas que já eram salas a 800 pessoas. Então assim, você imagina a sessão do meio-dia. Tinha lá meia dúzia de gatos pingados estudantes, tipo eu, office boy, e um monte de aposentado. Mas assim, a sala era uma sala para 800 lugares. Então tinha eu aqui, o outro lá, espalhado, assim, umas 40, 50 pessoas numa sala de 80 e todo mundo espalhado. E assistindo aquelas coisas, Garganta Profunda, Um Mistério na Carne de Miss Jones. Eu lembro tudo isso aí. Bom, aí... A programação era essa também. Acabava o filme... Aí vinha o strip. Acontecia. Todo mundo corria para as 2 fileiras da frente para ver o strip de pertinho. Aí eram 4, 5 moços, uma de cada vez... E o strip durava exatamente o tempo da música. E eu me lembro de uma que está no córtex cerebral até hoje. A música que o Calbi Peixoto cantava, Cinderela. Cinderela. Bom, ou o Calbi ou a Ângela Maria. Eu não sei, essa música, quando eu ouço de vez em quando essa música... Já vem na hora aquele momento. Mas aí tem uma outra coisa importante nisso, né? Baixarias à parte e tal. Essa região, hoje, é onde fica a Cracolândia. Na época não era assim. Na época a gente podia, moleque, tipo eu, podia andar por lá. E aí, tem uma outra coisa que foi muito marcante na São Paulo no final dos anos 70. Aquela região, especialmente a Rua do Triunfo chegou a ser responsável por mais ou menos 70%, às vezes 80% da produção cinematográfica do Brasil. Por que isso? Porque no fim dos anos 70, começo dos 80, foi o auge do cinema erótico, das pornochanchadas. Só que transitavam por lá muitas atrizes que foram globais, roteiristas como o Silvio de Abreu, diretor de cinema. Iam fazer pornochanchada. Às vezes, Julia, a carreira deles, técnicos, por exemplo, às vezes a carreira começava lá. Aí depois esse pessoal migrava para televisão. Mas Piper, não era pornô de verdade? Então, quando fala pornô chanchada, era pornô de verdade? Tem 3 fases nisso. Aliás, 4, para falar a verdade. Assim, o primeiro filme brasileiro de nu frontal foi do comecinho dos anos 60, final do ano, um filme chamado Os Cafajestes, com a Norma Bengel. E a Norma Bengel, inclusive, uma vez disse um negócio até engraçado, que ela falava assim, peitinho de fora não emancipa ninguém. Aí ela tirou tudo. Bom, era um filme, inclusive, esqueci o diretor, alguém famoso do cinema novo. Uhum. Aí vem o cinema novo e tal, e vem a ditadura. Com a ditadura vem junto a censura. O que a censura provoca nesse mercado? Proíbe o nu frontal, inclusive nas revistas. À medida em que a censura foi ficando mais branda, já em 1980, as revistas começaram a liberar tudo. Então, você pegar, por exemplo, uma Playboy de 1979, ela não mostra tudo. Você pegar uma Playboy de 1980, sim. O cinema, então... A de 79 mostrava o quê? Topless e tal, uma bunda, né? Mas não mostrava nu frontal. Não mostrava o nu frontal. Aí... Mas eu quero... O que é nu frontal?
Tá bom, as genitálias e tal. Bom, mas essa entrevista não vai terminar bem. Gente, eu sou a Júlia Lucia, eu sou host do podcast Haja Lucidez e tem muita gente que me pergunta quem é que faz a minha maquiagem. Pois é, esse milagre aqui é feito pelo Abraão e ele atende no Ricardo Maia, Renoir, que fica aqui em Brasília. Vou colocar o Instagram para vocês e se vocês quiserem ter certeza de uma maquiagem infalível para grandes eventos ou para situações corriqueiras do dia a dia, é com o Abraão, gente. Maravilhoso. Aí, então, 1980 e tal, isso aí. E no cinema também, nas revistas e nas telas de cinema. Só que aí, alguns realizadores, especialmente da Rua do Triunfo e dessa região, atentos, por exemplo, ao que acontecia no mercado americano, aos gargantas profundas da época, Emanuele, com a Sylvia Pfeiffer, a legítima Emanuele e tal, né? Esses caras falam, pô, acho que se a gente fizer filme de sexo explícito, vai bombar ainda mais. Porque nesse movimento do começo dos anos 80, aí tinha as musas, que iam para as revistas e para telona. Sim. Mas não tinha filme de sexo explícito. Tinha lá insinuações e tal, né? O casal, o cara e a mulher, não sei o quê, pelado, aquela coisa toda, mas não tinha sexo explícito. O ato em si. Em 1982, foi feito um filme chamado Coisas Eróticas. E aí, o cara... Deixa eu adivinhar o tema. Então, eles estavam tentando liberar esse filme e a censura, especialmente a dona Solange, naquela época, teu pai e tua mãe vão te contar isso. Você ia no cinema, antes de começar o filme, a tela exibia um certificado de liberação do filme. Ou então com a censura, uma coisa, enfim, um documento de autorização, uma coisa esdrúxula. Aí, óbvio que o cara, ele sabia que o filme dele ia ser censurado, porque era um filme que tinha cenas de sexo explícito. Mas aí o cara tentou uma vez, duas, né? E aí eu não me lembro bem qual foi o artifício que ele usou. E houve um momento em que alguém da censura cochilou, liberou o filme. Quando liberou o filme, o cara já tinha um monte de cópias prontas. Então liberou o cara, pimba, na rua no mesmo dia. Então, em alguns cinemas aqui do centrão de São Paulo. Então dava a volta no quarteirão, o povo querendo ver. E o cara espertamente distribuiu rápido. Quando a censura acordou, a censura tentou caçar a liberação. Mas aí Inês era morta. A cópia já tinha se espalhado, inclusive cópia pirata, estava todo mundo vendo. Então não houve como recuar. Só que tem uma coisa. Esses filmes com sexo explícito, né, conteúdo mais agressivo e tal, de certa forma eles foram matando aqueles pornozinhos mais brandos. Mais brandos. E, inclusive, nesses dias aqui estão falando do relançamento de um filme chamado Nova Onda, com a Carla Camurati, o Casagrande e tal, que tinha lá umas cenas e tal. Eu me lembro que eu vi esse filme, até porque eu era muito curioso por essa temática, digamos, muito recreativa e instrutiva, né? Mas aí, só agora eu fiquei sabendo que esse filme teve muitas cenas censuradas. E, inclusive, tinha um outro filme com ela, que era muito engraçado. Fazia muita coisa ruim também, né? Era um filme chamado Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Outra Vez. Era o nome do filme. Era assim naquele tempo. O que tem hoje é coisa de carola. Naquele tempo, começo dos anos 80, quando a censura é assim derrubada totalmente e tal, brotaram muitas produções, muita coisa em muitas áreas. Na televisão, no cinema, revista. Estava reprimido, então, né? Hoje, quando alguém vai lá e, por exemplo, desfile de escola de samba, o que acontece hoje, juro, é coisa para colégio da Madre Superior. Em relação àquilo. Muito, mas nem se compara. Até escola de samba? Mas como é que pode ser pior do que a escola de samba? Escola de samba. Vem cá, como é que foi o momento mais conhecido da Luma de Oliveira no Carnaval Carioca? Quando ela tava com adesivo. Quebra a fantasia, ela tira tudo e vai lá. E era assim, era normal. Aí houve um momento em que, né,
grupos religiosos e tal, pressionaram muito. Alguns setores da televisão também. Então, houve uma operação de contenção. Mas nos anos 80 e 90 era incomparável em relação ao que acontece hoje. Eu quero até te perguntar uma coisa. Você está comentando aí, Piperno, da censura, né? Nessa limitação do conteúdo que pode ser produzido e, Sim. obviamente, também aquilo que onde pode ser veiculado, né? E a gente não está falando só de pornô, a gente também está falando de cinema político, cinema mexendo temáticas religiosas e tudo mais. Com certeza. Eu quero saber a sua opinião. Primeira pergunta. Se hoje você entende que há censura no Brasil? Eu acho que há coerção moral. Eu acho que a coerção moral é muito pior do que qualquer... A coerção moral? Eu acho que sim. Onde? Eu acho que vindo de vários setores, inclusive os religiosos. Eu vou te dar um exemplo. Em 1989, por exemplo, a Beija-Flor armou um carnaval lá para falar de pobres, pelados e não sei o que. Um grande desfile que o Joãozinho 30 tinha preparado. Dom Eugênio Salles, na época arcebispo do Rio, pressionou e os carros entraram todos cobertos. E eram carros com pessoas, com mendigos, com pessoas, enfim, em situação muito precária. Mas também tinha lá apelo sexual e tal. Né? Então, ele fez uma pressão. E a pressão acabou sendo aceita, porque eles iam para a justiça. Então, eles procuravam a... Veja, isso não era uma coisa espontânea, que alguém chegava e falava, puta, escuta, Joãozinho, vai lá e cobre o carro. Mas isso foi que ano? A gente está falando em 1989. 89. Então, Jevons Salibarri, por exemplo, né, o Ave Maria do Godard é de 1986. Já havia abertura no país e tal. Na época, o presidente Sarney, um religioso, mas... conservador, tinha lá o ministro da Justiça mais conservador ainda, ministro Paulo Brossard, que foi uma figura importante na luta contra a ditadura, mas ele era um conservador de costumes, e barraram o filme. Mas, assim, vamos entender isso como um movimento social. Quando eu pergunto censura, é no sentido de, na ditadura militar... existia explícito aquilo que poderia ser dito, aquilo que não poderia ser dito. E isso era falado abertamente. Isso era publicado. Sobre isso não pode se falar. Todo mundo sabia. Foi decretada uma limitação na liberdade de expressão. Hoje, eu quero saber a sua percepção. A minha percepção é que há uma censura brutal vinda do governo, não apenas do executivo, mas do judiciário. Mas então já vamos separar as duas coisas. Então, é isso que eu... Assim, a censura da ditadura, ela era declarada. Eu acho... Declarada. Hoje, a sua percepção é de que há censura... ou pelo fato de ela não ser declarada, não ser escrita, não ser publicada, ela não pode ser classificada como censura? Eu acho que hoje eu não classificaria de um ambiente de censura. Eu acho que não. Agora, há também que separar duas coisas. É difícil o governo censurar alguma coisa, porque ele nem é forte o suficiente para isso. Mas ele custeia. O judiciário, eventualmente, pode tomar alguma atitude que... O governo pode cortar verba. Bom... então você falou mal de fulano? Aquela campanha da dengue, eu não passo mais para você. Não, é uma coação. Então você faz por outro meio. Tá bom, então você pode... Veja, mas aí a gente está falando de governos que se utilizam de mecanismos de coerção. Então, eu acho que isso vai existir no mundo sempre. Né? A gente está vendo em vários lugares do mundo. Então, por exemplo, quando o governo americano hoje fala, vamos combater aí o protagonismo woke, ele vai lá e corta um monte de coisas. Não sei se a gente poderia classificar isso como censura. Eu acho que não. Porque não é declarada como eu censura. Acho que ele está usando mecanismos para constitucionais e ele simplesmente... Veja, porque um governo ele é eleito
com prioridades e com identidades. Você já sabe o que esse governo vai fazer ou não. Esse que eu digo em relação a todos, né? Seja o do Brasil, seja o dos Estados Unidos, da Itália, de não sei onde e tal. Assim, pelo menos em relação a isso, eu não vejo governos serem cínicos a esse ponto, do tipo, eu sou contra agora verbas para ONGs, por exemplo. Ele está falando claramente em campanha isso. E claramente um vai cortar e o outro não. Você sabe qual é o posicionamento deles. Agora, então, nesse sentido, eu não vejo censura. Entendi. Vinda do judiciário, por exemplo. Bom, vindo do judiciário, aí como é a uma gente outra sabe coisa. Dos recadinhos que chegam. Então veja. Não pode falar de fulano de tal, não pode mencionar certos nomes. Aí, ou isso nunca foi dito para você? De não poder mencionar alguns nomes? Eu já ouvi isso em todos os canais de televisão por onde eu passei. Todos, absolutamente todos. Tem lá uma lista que a gente os intocáveis, né? Sejam eles políticos, do judiciário ou até mesmo empresários. Sabe que é interessante a gente falar isso? Porque uma vez, a gente que já... Você trabalha em televisão, eu já trabalhei, enfim, estou na comunicação. A gente vive uma realidade de trabalho que quem é de fora não sabe. Então, às vezes, eu comento com algumas pessoas, olha, eu não podia falar sobre fulano de tal. Eu não podia dar aquela opinião. A pessoa fica, sério? É mesmo? Então, é importante da gente falar, porque muitas vezes as pessoas não têm ideia. E ficam assim, mas por que você não comentou aquilo? Porque eu vou ser degolada. Eu acho que, nesse sentido, a internet é um ambiente, sim, muito mais livre. Não. Eu nunca vi, na vida, um veículo de comunicação no qual você pode falar tudo sobre quem você... Todos eles vão te vetar alguma coisa. A começar porque na Talvez televisão, as novas por exemplo, revistas e tal, eu gosto muito. Na televisão, por exemplo, que é uma concessão. Mas, Júlia, às vezes, na própria televisão, por mais que ela seja uma concessão, você vai poder falar do governo de plantão dependendo do posicionamento dela. Sim. Mas ela também vai te vetar algo. Vai. É uma utopia. Então, eu acho muito engraçado, né? Quando uma parte do público escreve pra gente, fala, você é parcial, não sei o quê. Tá bom, ok. Então, aí eu pergunto pro... Você escuta muito isso? Toda hora. Então eu falo, bom, eu escuto, pode me xingar à vontade, eu jamais respondo a qualquer agressão em rede social. É uma regra que eu tenho. A pessoa te xinga e você deixa por isso mesmo. De vez em quando eu até faço um alerta. Eu falo, gente, por que vocês vão perder tempo em me xingar, né? Meu fígado tá bem em relação, tá muito bem resolvido em relação a isso, tal, né? Então pode me xingar à vontade, tranquilo. Não te atinge. Nada, de forma alguma. Tá super na boa. É uma elevação espiritual, porque às vezes você tem vontade de revidar, né? Ainda mais quando é um comentário injusto. Você sabe de uma coisa? Às vezes eu tenho assim, um impulso de querer, enfim, responder algum comentário muito burro. E tem muita gente que é muito burra. Nossa, mas eu fico na minha. Meu Deus, tem muita gente que é muito burra. Mas assim, você... Eu ouvi um comentário, eu li um comentário hoje sobre burrice que eu achei sensacional. Uma discussão entre o Elon Musk e o secretário de Comércio de Comércio. Enfim, o governo Trump. O cara fala... O Musk, ele é contra essas retaliações, as taxas e tal, porque ele depende de importação de componentes para os carros dele, o que também é verdade. Sim. Aí o Musk, esse cara com essas taxas, então, ele é mais burro que uma pilha de tijolo. Eu falei, achei sensacional e ele também está certo. Exatamente, porque o tijolo ele é fechado, né? Os dois falaram a verdade. Ele não se manobra, né? Agora, quando a gente estava comentando sobre censura, você falou assim, então a rede social é um ambiente muito mais livre, né? Porque realmente as pessoas são donas dos seus perfis. Você é a favor de regulamentar a rede social? Então, mas eu acho que algum tipo de regulamentação não se choca com liberdade. Por exemplo, vamos lá, eu vou, por exemplo, fazer um pronunciamento supremacista numa rede social.
eu acho que isso tem que ser de alguma forma barrado. Mas, veja, eu não sou a favor, nesse caso, de nenhum tipo de censura prévia. Mas é o seguinte, se alguém publicar algo assim, eu acho que é também obrigação da plataforma ter algum mecanismo de contenção desse tipo de conteúdo. E aí quem vai definir que aquele discurso é supremacista? Então, eu acho que em alguns casos eles são muito claros. O outro, quando ficar uma zona cinzenta, ok, a justiça vai lá e decide. Agora, em algum momento, alguém tem que decidir, né? Justiça. Alguém tem que decidir. Uai. Eu prefiro, assim, eu gosto mais do povo nesse caso decidindo, porque justiça é muito... É mais poder para a justiça, então, eu acho. Mas alguém vai lá e fala, puxa vida, o apartheid da África do Sul, ele era muito importante para o desenvolvimento do país. Como tem muita gente que fala. Pois é. Economista que fala, né? Eu lamento muito. Assim, do ponto de vista econômico, de fato, a África do Sul experimentou um desenvolvimento econômico. Isso é inquestionável, né? Agora, mas se alguém... Não, veja. Mas veja, exatamente. Olha só essa discussão. Olha essa frase. Durante o período do apartheid, a África do Sul experimentou um período de desenvolvimento econômico. É uma fala supremacista? Olha como é perigoso. Pode ser interpretado que sim. Eu acho que esse é... Então, aí inclusive, eu tenho até receio de falar isso, porque hoje as coisas acabam que são recortadas... Né? Sem nenhum tipo de critério. Né? Dessa forma, como você está colocando, durante o período, eu barraria isso. Porque... Mesmo sendo comprovado por números. Veja, mas aí que está o negócio. O desenvolvimento da África do Sul, aí é necessário que se estude um pouco a África do Sul, né? A África do Sul, até hoje, ela cresce mais do que os demais países da África, por uma série de fatores, inclusive... Investimento em infraestrutura, por exemplo. Uma série de coisas. Eu passei lá mais de um mês e tal. A África do Sul tem uma coisa que é uma aberração tão grande, que eu estive lá em 2010. Aí eu olhava assim, parava lá enfim, nas avenidas e tal, e naquela época estava começando a construção do metrô só com 3 estações prontas. Aí eu falei, mas escuta, por que não tem transporte público aqui? Não tinha, como tem linha de ônibus aqui em São Paulo. Né? Isso ainda era muito incipiente, lá tinha uma rede de vans e tal, isso em 2010 já. Né? Já está falando em 16 anos. E por que não tinha isso aí? Porque a lógica era... Eu fui para lá em 14. Tá, você já pegou... 14 eu já peguei ônibus, já peguei metrô. O metrô, então, quando eu fui, eram só 3 estações prontas e algumas mais em construção. É verdade. Que foi reflexo do investimento feito para a Copa do Mundo. Sim. Né? Eles atrasaram obras como aqui e tal, e começaram a entregar depois. Mas por que não tinha essa rede de transporte público como a gente conhece nas grandes cidades? Porque a lógica era não transportar pessoas dos bairros mais pobres para os bairros mais ricos. A África do Sul é um país assim, quando você pisa lá, você sente ódio, né? Você sente o clima do ódio. Me chocou bastante isso. Isso é uma coisa que vai ficar por muito tempo, né? Me chocou muito, porque eu percebia, quando eu estava no Uber, por exemplo, a pessoa que estava dirigindo, eu já sabia que ela estava... Quando ela ligava para alguém, eu percebia que tinha algum código ali para ela saber quem é que estava do outro lado. Porque eles falam muitas línguas, né? Sim. Tem várias línguas na África do Sul. E tal. Exato. E aí... Mas o afrikaner é o inglês dos brancos lá, né? E aí você tem vários dialetos das tribos das tribos negras. E aí eu percebia que a pessoa jogava um código, porque do outro lado confirma, e aí ela estabelecia com quem que ela estava falando. Para mim, que sou brasileira, eu fiquei muito chocada com isso. Mas eu vejo que a preocupação em fortalecer discursos, como, por exemplo, discursos supremacistas, ela é uma preocupação que tem que existir. Eu tenho receio apenas de que o antídoto seja mais forte do que a doença. E aí você cerceia a troca de informações por medo de parecer
algo, e aí a consequência é que você acaba, inclusive, perdendo a história. Se eu deixo para trás um dado econômico, porque eu tenho receio de falar que aquele dado econômico primeiro eu mato a história, e segundo eu mato o diálogo. Né? E como é que eu construo uma política pública se eu não puder falar de dados? Ô, Júlia, veja... Então, é bem complicado isso. Vamos até falar então de algo, já que a gente está puxando dados econômicos. Por exemplo, houve um período do nazismo em que a Alemanha cresceu bastante. Né? Do ponto de vista econômico, isso é realmente verdade. Mesmo impulsionada por um regime odioso e tal. Né? Com certeza. Agora, é óbvio que a gente vai ter que... Ninguém pode apagar aquele período e falar, bom, isso não aconteceu. Então, é importante, claro, a gente saber por que aconteceu. É aquilo que você falou, tem que ser depois da fala. Porque se parte de uma censura prévia, como a gente está vendo acontecer hoje no Brasil... Né? A suspensão do perfil de uma pessoa, por exemplo, acaba com o perfil de fulano de tal. Isso é censura prévia. Você está limitando. De onde que se tirou isso? Que alguém não pode falar no Brasil? Baseado em quê? Qual lei? Não, censura prévia eu acho um negócio muito complicado e eu acho que... É inconstitucional. Eu acho que... Então, eu acho que... Por isso que eu defendo... Veja, a vida das plataformas aqui no Brasil ela é muito tranquila. Eu defendo algum tipo de responsabilização para algumas coisas pontuais. Eu acho assim, que se, por exemplo, vier uma decisão superior, uma decisão da justiça e tal, bom, a gente ainda está no Estado de Direito, a plataforma ela tem que cumprir, brigar, discutir. Então, isso é uma outra história. Mas você acha que a plataforma tem que ser responsabilizada também por algo que as pessoas digam? Depende. Veja, eu posso escrever lá. Imagina se alguém escreve, por exemplo, o Hamas tem que matar muita gente mesmo, porque afinal de contas esses caras também são carniceiros. Eu sou a favor da remoção de um post como esse. Tá, mas existe, primeiro, até que ponto que isso não é a opinião da pessoa? É tênue, é claro, né? Que é uma coisa tênue. E ela tem o direito de pensar o que ela quiser. Inclusive, o Alcorão prega a dizimação dos inimigos. Então, assim, daqueles que não são daquela linha de pensamento, digamos assim. Tá ali. Então, a pessoa que está reproduzindo o que está ali, ela não pode falar. Esse é um ponto. Sendo que é algo que existe no mundo real. Eu acho que a pessoa não pode usar uma plataforma para estimular esse tipo de violência. Mas se para a pessoa não é violência? Mas se ela acha que isso faz parte de um processo que é mandado a ela de purificação, como a gente vê esse tipo de narrativa. E aí, então a gente acaba com algumas linhas religiosas? Eu acho que as sociedades, elas constroem outros signos, outros padrões. Elas estão inseridas em sociedades diferentes. Né? Então, um muçulmano, por exemplo, que acredita nisso, não poderia conviver numa sociedade europeia, por exemplo. Eu acho que um muçulmano... Então a Europa faz bem em não deixar um muçulmano entrar lá. Não é isso. Não, de forma alguma. Não, porque veja, olha, se não pode ser dito no mundo digital algo que se defende, que tem embasamento para isso, como é que você coexiste, então, no mundo real? Por que a intolerância passa a ser regra no digital, a intolerância de pensamento, e ao mesmo tempo, a tolerância, a convivência, a coexistência, ela tem que ser a regra no mundo real? Júlia, por exemplo, a Alemanha, ela não tolera que se defenda o nazismo. É uma sociedade democrática e ponto. Né? E aí a gente está falando de pessoas brancas, cristãs, enfim... protestantes, católicas e tal, é uma regra que a sociedade convencionou que ela não vai aceitar. Da mesma forma que eu acho que o muçulmano, e eu sou amigo de um monte, defendo a causa palestina, enfim, todos eles têm o direito de morar onde ele quiser, em qualquer lugar do mundo. O que ele não tem o direito é de chegar aqui e falar, eu acho legítimo o direito de matar. Bater numa mulher?
Claro que não. Eu acho legítimo o direito de bater numa mulher que saiu de casa sem a minha autorização. Então, eu Porque acho é isso, né? Eu acho... Para muitos. Para muitos. Inclusive, eu vi um pastor brasileiro, branco, protestante, outro dia, que andou fazendo sucesso aí e tal, dizendo que, puxa vida, a mulher tem que ser submissa. Não, mas a Bíblia fala isso. Então, eu acho isso péssimo. Então, mas aí que tá. Você pode achar péssimo, mas está escrito na Bíblia. Tá escrito na Bíblia. E aí? Aí ele não pode ler a Bíblia? Não, ele pode ler a Bíblia. Ele porque tem todo o direito veja, uma de ler coisa a Bíblia. eu acho que a mulher tem que ser submissa, é um ponto. Eu acho que o homem pode bater na mulher para corrigir a mulher. Péssimo. E eu acho que isso não. Isso é estimular uma relação de violência. Assim, entendo, quando claro, a gente claro. entra numa esfera em que um grupo se define como capaz e legítimo para dizer aquilo que pode ou não ser dito, é uma zona muito perigosa. É uma zona muito perigosa. Porque passa por uma definição E própria, assim, do que é aceitável ou não. E é por isso que a sociedade cria leis. Então, por exemplo, eu não posso ir para uma plataforma e falar assim, puxa vida, a Júlia está fazendo tanta coisa que eu vou querer matar a Júlia. Isso eu não posso fazer. E qual o direito que eu tenho de defender que alguém te mate? Eu não tenho isso, né? A sociedade... Não, mas matar é muito óbvio que, assim, ninguém pode tá bom, atentar contra a vida do outro a não ser legítima defesa. Legítimo que alguém atente contra a integridade física. Eu acho que é bastante óbvio que é um limite intransponível. Mas aí que tá o negócio. Você acabou de falar que na Bíblia, por exemplo, alguém lá defende que se bata na mulher porque... Não, na Bíblia nunca falou isso. Então, mas aí na então, Bíblia o que tem fala é que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Aí alguém vai lá e interpreta que, bom, no pacote submissão também está o fato de que eu posso exercer a minha autoridade física. Não, né? Não. Mas se a pessoa, no fundo, acredita que a mulher está abaixo dele e ele quer estabelecer um relacionamento e que outra mulher aceite isso, eu acho que entra numa linha ali muito individual de construção das pessoas. Eu acho que é um problema falar que a mulher é submissa. Como a gente está vendo hoje, muitos pastores estão sendo tolhidos no que podem falar, dentro, inclusive, das suas igrejas. Mas está sendo transfóbico, está sendo homofóbico. Ele está baseando a opinião dele, inclusive, na Bíblia. Não pode? Não, veja, eu acho que ele pode... Quem é que vai definir isso? Entende? Como é perigoso? Claro que é algo perigoso e é por isso, inclusive, que quem se sentir ofendido, que procure a lei. A lei prevê um monte de coisa. Isso. Que, no caso concreto, se conseguir, né, provar que era para si, que não era uma opinião de uma forma ampla. Agora, eu só acho que uma plataforma, ela não pode, por exemplo, ela não pode dar, enfim, a janela para que se, por exemplo, dissemine violência, dissemine, por exemplo, grupos que preguem realmente a supressão de outros, né? Eu não posso defender a morte de um grupo rival do meu. Então, eu acho que há limites em que ela tem que atuar. Agora, é óbvio que ela não tem que... Eu não gostei do perfil da Júlia, eu vou lá, remover. Isso não, né? Mas você não acha que é inocência acreditar que isso não é feito? Porque o próprio Elon Musk, depois que comprou o Twitter, ele falou que tinha um grupo de funcionários lá que fazia exatamente isso. Ele falou isso, né? Então, demitiu essas pessoas e agora a liberdade de expressão absoluta lá, não vai ter moderação, cada um fala o que quer e a comunidade se automodere. Porque antes havia isso. Certos discursos não eram compartilhados durante a pandemia, por exemplo, porque tinha um grupo de iluminados que achavam que certas ideias não deveriam circular. Então, porque me parece muito assim, de verdade, inocente acreditar que alguém com esse poder não vai usar para privilegiar o conjunto de ideias que ele defende. As plataformas, elas sempre privilegiaram um conjunto de ideias. Concordo. É que isso pode mudar, dependendo, né, do momento da plataforma também. Sim. Aliás, esse livro, O Limite de Caracteres, há lá um momento, uma passagem muito, muito curiosa, em que o Elon Musk e o Biden escrevem, eles publicam posts sobre um assunto mais ou menos parecido lá e tal. E por algum motivo, não me lembro qual foi, o do Biden
acabou tendo um engajamento maior. Ele fica inconformado. Então aí ele reúne os funcionários para mudar, enfim, algoritmos e tal, para dar umas piruetas e tal. E isso não pode acontecer. Sabe, é do jogo. Ele é dono de uma empresa, ele tem o direito de orientar a empresa dele, né, para os caminhos que ele achar mais desejáveis. É complicado isso mesmo. Exatamente, é um momento complexo que a gente vive, né? Porque antes era o dono de um jornal, ele fazia a curadoria, ele definia o que ia estar lá, quem ia colocar o tom de análise, e agora você pulverizou isso, né? E é difícil realmente, porque as pessoas são diferentes. Claro, na realidade, não é difícil, assim. A constatação é de que as pessoas são diferentes. Às vezes, o que uma pessoa acha que é violência, a outra não, né? Assim, sim. E quando a gente parte dessa ideia de, mas eu me senti ofendido... Eu me senti ofendido, paciência, azar é meu. Aliás, eu me sinto todo dia. Assim, agora, mas você foi ofensivo. Agora, se alguém mandar me matar, aí eu acho que é óbvio que é uma situação em que a plataforma tem que agir. Mas, por exemplo, uma pessoa, Piperno, eu acho que bandido bom é bandido morto, eu defendo a pena de morte. Eu acho que é uma ideia, né? Não é violência. Eu acho que é uma ideia. Eu sou contra, mas ele não está falando, eu defendo que o Joãozinho seja morto. Enfim, tem que matar. Veja, ele não está estimulando a violência endereçada especificamente a uma pessoa, ou a um grupo tal, étnico. Exato, né? Por conta de razões aí, de discordância de ideias e tal. Né? Eu acho que aí é muito... veja, alguém foi lá, num belo dia decidiu matar o Osama Bin Laden. Tá bom, o azar dele que ele morreu. Eu vou defender que não se mate o Osama Bin Laden? Eu não. Não se mate um traficante que já matou uns 300. Então, né? Ele tá lá, veja, até porque um traficante que matou uns 300, um bandido, um ladrão de banco, tal, né? Quando ele tá em ação, ele está supostamente exercendo o trabalho dele em campo, sabendo do risco, do risco que ele corre. Se a polícia for lá e matar o cara numa situação de combate, é óbvio que azar dele. Eu sou contra. Exatamente. Eu sou contra uma outra situação de, justiçamento, tá bom, eu te prendi, algemei, mas por via das dúvidas eu vou lá e vou te dar 10 tiros na cabeça para não ter dúvida. Aí não, né? Eu vou te falar que hoje as pessoas estão sofrendo tanto com a violência na rua, né, de saírem e tem medo o tempo inteiro, que eu acho que muita gente aderiria a essa política. Estou consciente disso, é verdade. Mas é verdade. Né? Tem os seus adeptos, ruim, sim. Né? Tá muito ruim, né? E assim, exatamente você não poder falar sobre as coisas, esse medo do cancelamento. Você sabe que o tá muito ruim é um negócio engraçado, curioso. Né? Eu acho que tá muito ruim, concordo contigo. A questão da violência hoje, né, todo mundo percebe, né, que, para ir na esquina seja isso já algo tão simplório assim, já envolve uma operação de risco. Agora, é muito curioso quando você ouve as autoridades falarem sobre o assunto e de qualquer espectro político, porque todo mundo diz que a segurança no seu estado, na sua cidade, melhorou. E o cara vai dar lá indicadores. O cara fala, não, no ano passado mataram tantos, agora diminuiu, roubaram tantos celulares, agora também. Todos, da direita à esquerda. Não tem nenhum que tenha um discurso que reconheça saia, a falência do trabalho. Puxa vida, aqui no meu estado a coisa tá brava. Péssima. E a maior dificuldade para contratar um especialista em segurança, porque a segurança nesse país sempre foi caótica. Eu não vejo ninguém. E assim, toda hora. Confunde a vontade de vencer a eleição com o papel de gestão da política. E eu tenho uma outra suspeita em relação a isso. E assim, o crime organizado mais sofisticado, tudo que ele não quer mais é sair matando por aí, ou se mate, exatamente, alardeando para chamar a atenção da polícia em área dele. Ele quer, assim, é como
era a lógica de uns bicheiros no Rio antigamente. Se tiver guerra, atrai a polícia e prejudica a nossa atividade, né? Afinal de contas, né? Nós somos pessoas respeitáveis. Você pega o Poderoso Chefão 1. O Poderoso Chefão 1 tem uma cena lá dos chefes mafiosos discutindo se eles vão aceitar ou não entrar no mercado de drogas. Eu não quero isso, polícia vai, porque vai envolver criança e tal. Não, então tá bom, se não envolver criança eu aceito. Então tem, né? Até eles tinham um código de ética. Então, assim, o crime moderno, ele quer comprar empresa de ônibus, restaurante, hotel. Energia, ele quer entrar na sua conta bancária, né? Ele não quer mais sair matando. E é por isso que aí o governador de qualquer estado às vezes enche a boca para falar assim: no meu estado hoje a taxa de homicídios caiu. A violência explícita está... Então é óbvio que vai cair. Diminuindo, Mas em compensação, hoje tem muito mais crime cibernético, hoje tem mais um monte de crimes por aí, porque o crime também se sofisticou, mudou o seu modus operandi. Gente, esse é o Fábio Piperno. Olha que simpatia, que pessoa incrível, é do futebol, é da política, é da filosofia, e é exatamente para isso que serve o nosso podcast, para trazer lucidez para os mais diversos temas. Piperno, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você pelo convite, adorei. A gente se vê.